Você não é um Zé Mané e um desqualificado porque não se encaixou nesse esquema. Eu não me encaixei, fui expulso 2 vezes. Eu era para ser um fracassado aos olhos do sistema. Se você é um cara que não encaixa, que você já ouviu da tua família, que você não presta para nada, deixa eu dizer um negócio para você. Mentira, você presta para caramba, meu amigo. Você presta para muita coisa. E aí tu pensa assim, não, cara, ninguém nunca ouviu isso. Você que pensa, em família pobre, em família rica, todo dia alguém ouve assim, ó, você não presta para nada. Todo dia alguém toma uma dessa na orelha. Não é verdade? Então, assim, a minha vontade de dizer para as pessoas que quem não se encaixou no esquema tem muito espaço e pode fazer, às vezes, muito mais diferença do que, às vezes, aquelas pessoas que é daquele aluno exemplar. Não é? Nada contra os alunos exemplares. Não é? Adoro alunos exemplares. Mas, às vezes, os bagunceiros também podem fazer alguma coisa diferente na vida, né? Você precisa ter competência para dar conta do recado. Você precisa dominar os elementos básicos para o teu negócio acontecer e o teu negócio funcionar. Você precisa entender uma visão geral de marketing, de vendas, de administração, de finanças, de operação e, acima de tudo, de gestão de pessoas. Porque ter um negócio, acima de tudo, é gerir pessoas. A começar de gerir a si próprio. Gerir suas expectativas, gerir suas ansiedades, gerir quando as coisas não dão certo, quando você tem um não, você tem uma adversidade, onde a maioria das pessoas já entrega os pontos, já desiste. O empreendedor não, ele persevera, ele lida com o não, ele lida com a adversidade de uma maneira diferente da maioria das pessoas. Motivação é motivo para ação. Então, quais eram os motivos que me faziam acordar cedo, que me fazia pegar um ônibus lotado? Eu lembro de uma época, 5h50 da manhã no Rio de Janeiro, pegando um ônibus lotado, e no Rio de Janeiro, no inverno, 5h50 é escuro. Eu lembro da cena, eu dentro de um ônibus lotado, em pé, eu viajava em pé, porque não dá para pegar a 4ª fila para poder andar sentado, quem anda de ônibus sabe o que eu estou falando, não é a 4ª fila. Não é 1, 2, 3, 4, você leva 1 hora esperando para andar sentado. Não, eu preferia dormir 1 hora a mais e viajar em pé. Então eu lembro, em pé, olhando, como era escuro do lado de fora, ficava aquele vidro do ônibus, virava um espelho. Quem já andou de ônibus sabe. E eu me recordo, eu olhando para o reflexo do vidro do ônibus, olhando para mim, naquele cenário, e falei, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. É muito emblemático o transporte público, porque ele me torturou por muito tempo. É uma tortura. Eu falei, eu vou sair disso aqui. Não é? Talvez você não experimentou isso. O meu filho nunca experimentou isso. Meu filho vive numa realidade diferente. Eu experimentei. Então, o que acontece? Eu vou sair daqui. Então, às vezes, as pessoas acham que motivação é só aquilo que você quer. Mas motivação também é aquilo que você não quer mais. E eu quero dizer também para você que você também não é o que muita gente está tentando te convencer o que você é. E quando você entende quem é você e qual é o seu valor, na hora de você iniciar seu projeto, na hora que você tem que estar muito determinado, na hora que você tem que estar muito focado para fazer as coisas darem certo, porque não é fácil, é mentira quem vai te dizer que é fácil. Se alguém disser que é fácil, é mentira, seja quem for. Se eu disser que é fácil, é mentira. Mas o cara que disser que é impossível, esse cara é um sabotador de sonhos. Não é verdade, é possível. Não é fácil, mas é possível. E isso é mais do que o suficiente para quem quer fazer acontecer. Isso é mais do que o suficiente. Saber que é possível, é 1 em 1 milhão, não me interessa. Isso é mais do que o suficiente para alguém que está determinado em construir a sua história e fazer diferença, perseguir, perseverar em busca do seu objetivo. Isso é mais do que o suficiente. Qual é a chance que tem esse cara? 2. Cair na conversa mole do vitimismo. Essa é a primeira possibilidade. É uma armadilha muito fácil do cara cair. Cair na armadilha do vitimismo. Eu sou vítima da sociedade. Isso é injusto. É mesmo. Mas e daí? O que você vai fazer com essa injustiça? Isso não era... eu até acho que é mesmo. E a segunda possibilidade é o seguinte, olha, eu vou escalar o Everest descalço, sem casaco, mas vou chegar lá em cima. Essa é a segunda possibilidade. Quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasce primeiro é a mentalidade do empreendedor. É o cara que no meio do caos ele vai conseguir enxergar uma saída, ele vai ter a coragem de abraçar essa saída e ele vai, no meio da lama, despertar ali um
uma flor bonita, ou no meio do deserto ele vai criar um oásis, e a partir daí as coisas começam a se desenvolver. Ou seja, as pessoas têm muitas vezes a impressão que tem que estar num lugar perfeito, num lugar de ambiente econômico perfeito, de ambiente político perfeito, que aí sim, agora eu posso empreender. Não, não é verdade. Tem gente fracassando na Noruega, tem gente fracassando nos Estados Unidos, na Singapura, e tem gente vencendo na África, tem gente vencendo no Brasil, tem gente vencendo em países que têm um ambiente muito menos favorável. Então, quem nasce primeiro entre o ovo e a galinha é a atitude empreendedora que nasce primeiro. A partir daí, as outras coisas, elas acontecem. Mas o melhor de tudo é ser visionário. Visionário é quando você se posiciona e você vai questionar. O cara que enxerga é o cara que questiona. O cara que não questiona é o cara que aceita, segue a boiada, simplesmente, segue o fluxo. Ele aceita, ele não questiona, ele copia a matéria mesmo estando num livro. Não se ofenda se você copiava a matéria. É um exemplo só. Ele faz uma coisa porque todo mundo faz. Não, eu copio porque eu fixo melhor. Tá bom. Aí o que acontece? Ele faz porque todo mundo faz. Ele não questiona. Agora, quando você questiona, você corre risco de ser expulso da escola. É verdade. Mas quando você questiona, você também se coloca numa posição de enxergar alguma coisa que não tem ninguém trabalhando para enxergar. Você vai começar a enxergar aquilo que ninguém vê. Assim, é muito bonito falar, eu quero mudar o mundo, é muito lindo isso, não é? Mas eu penso sempre no próximo passo. Qual é o meu próximo passo? É o próximo passo, é o meu próximo projeto, não é? Eu queria primeiro parar de andar de ônibus, né? Que eu andava de ônibus. Depois eu quis casar, casei com 20 anos. Aí depois eu quis abrir minha empresa. Então, assim, a gente vai pensando uma coisa de cada vez. A gente tem metas de longo prazo para mim são no máximo 5 anos. Eu não consigo pensar em mais do que isso. Eu tenho metas para os meus próximos 5 anos. Tá? Então, eu penso que, em vez de ficar relativizando muito o seu propósito de vida, eu sugiro você ser um pouco mais simples, você dividir isso em pequenas metas, começar em mais curto prazo. E eu consigo pensar em 5 anos, não consigo pensar em mais de 5. Se você conseguir mais de 5, ótimo. Então, é assim que eu faço, né? Eu procuro diminuir um pouco a expectativa e pensar nos meus próximos passos. Todo negócio que deu certo, todo cara bem-sucedido, todo cara que fez acontecer, em algum momento ele tomou uma decisão corajosa. Nada é natural, nada acontece, nada rolou. Deixa rolar, deixa a vida me levar, vida... Não, nada disso. Tudo é resultado de uma decisão corajosa em que alguém pegou na espada e no escudo e foi para o campo de batalha e fez acontecer. Qualquer conquista material, ela é simplesmente consequência daquilo que você é capaz de produzir, daquilo que você é capaz de realizar. E o que você é capaz de realizar está muito relacionado ao seu comportamento, a forma como você se comporta. Vencedores têm um comportamento parecido um com o outro. E o seu comportamento é resultado da tua maneira de pensar, seu padrão de pensamento, o seu modelo mental. Então, uma boa parte de educação voltada para o sucesso está relacionada em reestudar a maneira de você pensar, a maneira de você encarar a vida, os hábitos que a gente recebeu, porque nós nascemos nessa sociedade, às vezes numa família que tinha outros hábitos, não é? E, eventualmente, se você tomou uma decisão de realizar algo relevante, você vai ter que revisitar a tua maneira de pensar, revisitar os seus valores, revisitar os seus pontos de vista, o seu mindset. Quando você revisita a sua forma de pensar, você vai encontrar muita coisa que não presta, e tu vai encontrar muita coisa boa. E é importante encontrar, pô, isso aqui não está legal, isso aqui não é pensamento de vitorioso, isso aqui é pensamento de perdedor.